Quais os pressupostos por trás das teorias e ideologias políticas? Olá, pessoal! Quais os pressupostos por trás das teorias e ideologias políticas? Quem vai nos responder isto é o Thomas Sowell, no livro Conflitos, Divisões, Origens Ideológicas das Lutas Políticas, leitura que eu recomendo. Neste livro, Sowell ele vai revelar a lógica de cada teoria ou ideologia política. O que ele vai dizer é o seguinte, que em cada visão política existe uma cosmovisão, um lastro, algo que vai direcionar a maneira como eu vejo o mundo e a maneira como eu interpreto e narro este mundo. E esta cosmovisão que dá esse lastro às visões políticas vai fazer com que estas visões elas sejam classificadas em duas categorias de pensamento, que partem do argumento antropológico. Ou seja, veja bem, cada pessoa possui uma cosmovisão. Essa cosmovisão vai direcionar a visão política que ele tem. E esse lastro que está por trás da visão política, ela é antropológica. Ela vai lidar com aquilo que poderíamos chamar de natureza humana. É aí então que Sowell vai dizer que existem dois tipos de visões: a visão restrita e a visão irrestrita. O que seria isto? Vamos tentar entender o que esse intelectual nos apresenta. Visão restrita, ela vai partir da seguinte antropologia. O ser humano, ele é mau por natureza. Ele é propenso ao erro. Ele é movido pelo pecado, de acordo com a linguagem cristã. Esse ser humano ele não possui uma capacidade ilimitada para fazer o bem, de forma nenhuma. Seu raciocínio, sua moral e sua ética são restritos, daí a expressão visão restrita. Não há possibilidade, inclusive por conta disso, de uma mudança nesta humanidade. Então, as pessoas que possuem essa visão restrita, elas são pessimistas, porque elas dizem que não há como estabelecer uma mudança. O máximo que você pode fazer, sobretudo na área política, são pequenos ajustes, mas mudança radical não há a menor possibilidade por conta da maldade inerente a este homem. Portanto, na visão restrita, o mal está dentro do ser humano, está dentro dele. Não há nada fora que venha influenciar para que ele seja bom ou ruim. O mal está dentro dele. E essa é a visão da direita. Toda a direita ela é baseada nesta antropologia, seja o liberalismo, o libertarianismo, o conservadorismo, todo ele parte desta perspectiva. A perspectiva de que o homem ele é restrito por conta da sua maldade. A outra visão que vai dar lastro para as construções políticas é a que Sowell chama de visão irrestrita. Ou seja, o ser humano ele é bom por natureza. Esse ser humano ele possui capacidade ilimitada para fazer o bem. O raciocínio deste ser humano, a sua moral e a sua ética são irrestritas, elas não têm limites, elas não estão enclausuradas, mas elas são amplas e elas podem, obviamente, levar esta pessoa a altos níveis de virtude e ideais. Isto está dentro da pessoa. Ela é capaz de desenvolver essa virtude, porque ela, por natureza, ela é boa. É por isso que a visão irrestrita crê em líderes virtuosos, cuja virtude vai, de alguma maneira, influenciar e melhorar a sociedade. É claro que, para os que possuem esta visão, tudo depende apenas do meio em que vive.
Essa antropologia todo mundo já sabe, ela veio de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia que o homem nasce bom, o que o torna mal é a propriedade privada, ou seja, é o meio em que ele está, e o governo que age em favor desta propriedade privada. Como nós já repeti várias vezes aqui em vários vídeos, tire a propriedade privada, tire esse estado e você terá o surgimento do bom selvagem, do homem bom. Portanto, para a visão irrestrita, o mal não está dentro do homem, está fora, está no seu ambiente, está onde ele convive. E este é o pensamento de toda a esquerda. Desde centro-esquerda, a esquerda moderada, a esquerda propriamente dita e a extrema esquerda. Toda ela está baseada na visão irrestrita. Vamos tentar trazer aqui uma aplicação desta visão de Thomas Sowell. Eu quero trazer os próprios exemplos que ele traz no seu livro, ou seja, uma aplicação para entendermos o que é visão restrita e o que é visão irrestrita. Vamos lá. Com relação à lei que rege a sociedade. Na visão restrita, essa lei ela surge ao longo do tempo. É claro que Thomas Sowell ele está baseado no sistema que é conhecido como Common Law, ou lei comum. É aquela lei que vai surgindo de acordo com as necessidades, são as jurisprudências, e elas vão sendo construídas num processo. E mais, no que diz respeito à lei, toda ela deve ser interpretada literalmente. Não há por que você relativizar, não há por que você adaptar. Lei é lei, está na letra, acabou. Cumpra-se. Já na visão irrestrita, essa lei ela não surge ao longo do tempo, mas ela é criada para atingir os objetivos do coletivo. Está mais ou menos embasada na civil law, ou na lei civil, que não é uma lei construída ao longo do tempo, mas é uma lei que pessoas se reúnem e constroem estas leis com base nas suas ideologias e na sua percepção de sociedade. E estas leis, elas não devem ser interpretadas literalmente. Elas devem ser adaptadas. É aquilo que Thomas Sowell chama de judiciário ativista. Vamos dar um exemplo para que entendamos muito bem isso. Olha só, no artigo 226 da nossa Constituição Federal de 1988, diz assim, preste atenção, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No parágrafo 3º, diz assim, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, o que a nossa Constituição está dizendo aqui? Está dizendo que o casamento só acontece entre um homem e uma mulher. Na visão restrita, quando ela se depara com esta lei, então ela vai perceber que esta lei ela foi construída ao longo de um processo histórico. Dentro da nossa cultura, da cultura ocidental, houve uma fortíssima influência das escrituras sagradas, que certamente diz que o Senhor Deus foi quem criou o casamento, e o casamento se dá com um casal, e casal é um homem e uma mulher. Portanto, nós temos aí todo um processo de milênios e milênios na construção desta lei. E essa lei deve ser interpretada literalmente. O que é casamento? Um homem e uma mulher. Já na visão irrestrita, não vai acontecer isso. O judiciário vai, de alguma forma, revogar essa tradição, vai desconsiderar essa tradição e vai fazer o quê? Vai reinterpretar esta lei, este conceito. E foi o que aconteceu no Brasil. O Supremo Tribunal Federal reconhece hoje como casamento não apenas a união de um homem e uma mulher, mas de um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Ora, o que é isso senão uma reinterpretação e uma revogação de toda uma tradição de milênios que
serviu para a construção desta lei que foi colocada na nossa Constituição. É isto que Thomas Sowell chama de judiciário ativista. Eles não vão na letra, eles vão interpretar, e essa interpretação ela vai se dar ao sabor daquilo que eles entendem por correto, mesmo que contrarie. Mas vale porque eles chamam isso de reinterpretação da lei. Vamos a um outro exemplo, dado ainda por Thomas Sowell. É o conceito de igualdade e justiça. O que é igualdade e justiça? No que diz respeito à convivência social. Na visão restrita, ela vai dizer que igualdade e justiça é quando se concede a mesma oportunidade inicial garantida. Eu explico. É quando você, não importando se a pessoa é homem, mulher, negro, branco, pardo, indígena, heterossexual, homossexual, não importa. A oportunidade dada no início de qualquer processo é dado a todos, como, por exemplo, fazer um concurso público, entrar numa empresa, tentar uma faculdade. Não há nada que impeça alguém de entrar numa universidade, ali se formar e depois ter a sua carreira. Nada. Todos são tratados de maneira igual. Essa é a visão restrita. A visão irrestrita vai dizer que, sim, deve-se dar a mesma oportunidade, mas não no início. Não se garante esse início, mas se garante o final. E aí existe o que nós chamamos, ou que é chamado de oportunidades contextualizadas. O que é isso? Cotas. As cotas, elas demonstram, de fato, uma desigualdade no início para que se estabeleça um final, segundo eles, igualitário. Ora, nós sabemos que a visão restrita diz que, de fato, o que deve-se ter são garantias das oportunidades iguais. Todos devem ter a sua oportunidade garantida. Nada pode impedir, seja minoria, seja maioria, de ingressar em qualquer instância e de ter as mesmas oportunidades. Mas a visão irrestrita vai trazer garantia dos privilégios, estabelecendo a desigualdade em nome de uma minoria. São leis de privilégios às minorias, que são as cotas. Ora, o que são as cotas, senão um desequilíbrio e uma desigualdade? Então, para a visão irrestrita, isso é justiça e igualdade. Para a visão restrita, isto é injustiça e desigualdade. Em compensação, quando se pensa na garantia das oportunidades a todos sem distinção, para a visão restrita, isso é justiça e igualdade. Para a visão irrestrita, isso é injusto e desigual, porque eles vão utilizar uma série de ideologias para mostrar que não pode ser dessa forma. Uma outra área que Thomas Sowell trabalha com relação à visão restrita e visão irrestrita é quanto ao conhecimento. Isso é bem interessante. A visão restrita vai dizer que o conhecimento é uma racionalidade sistêmica. Eu explico. Diz que o conhecimento ele é acumulativo. Então as pessoas vão conhecendo e vão acumulando conhecimento. Isso significa dizer que as tradições são importantes quanto ao conhecimento que nós temos. Esse conhecimento ele é contínuo e ele está embasado no conhecimento lá atrás. Você vai perceber que os que de fato têm essa visão restrita vão valorizar os clássicos da filosofia, vão valorizar as escrituras sagradas como lastro da moralidade e da ética, vai estabelecer e privilegiar o direito romano. Então, temos aí a visão de que tudo vem numa construção histórica. A visão irrestrita, ela não crê assim. Ela não acredita nessa racionalidade sistêmica que vem de um sistema. Ela crê numa racionalidade imoderada. Ou seja, esta racionalidade, ela rompe
com o passado em nome da criação de uma nova ciência, de uma nova ideologia, de uma nova visão de mundo. E é interessante porque quando aqueles que são influenciados pela visão irrestrita e quando eles estabelecem que a ciência, que as ideologias recentes devem destruir todos os valores do passado, eles vão também estabelecer o seguinte: este conhecimento ele faz com que algumas pessoas que são intelectuais e que têm uma virtude própria sejam capazes de guiar a sociedade. É isto. É por isso que para a visão irrestrita, para a visão de esquerda, a intelectualidade ela não existe para compreender as coisas, ela existe para fazer militância, para transformar a sociedade. Aliás, Karl Marx disse isso. Karl Marx disse: a filosofia até aqui tentou interpretar o mundo, conhecer o mundo. A partir de agora vai transformar o mundo. E aí o que vai acontecer é que alguns notáveis, eles têm a capacidade de conduzir o coletivo. Exemplo disso. Para a visão restrita, o que de fato estabelece na sociedade a impossibilidade de que ela se transforme numa barbárie total são as instituições e as esferas sociais. Na cabeça daqueles que apoiam a visão restrita, essa sociedade ela é freada por freios e contrapesos, não por uma mentalidade sublime, mas pelas instituições surgidas ao longo do tempo. São as tradições. E as esferas sociais, a esfera da família, da educação, do Estado, essas esferas, elas mantêm esse equilíbrio como freio e contrapeso. Mas para a visão irrestrita, ora, vou citar alguns nomes aqui. Robespierre. Robespierre foi eleito como o homem cuja virtude levaria a França a melhorar. Lenin foi aquele que levou a virtude para a Rússia, fazendo com que ela tivesse um futuro brilhante. Hitler foi aquele iluminado que iria conduzir a Alemanha para o Terceiro Reich. Mussolini era aquele que, por meio da burocracia do Estado, ele iria transformar a Itália numa grande potência. Stalin era aquele, ou foi aquele, que com seu carisma e com o seu poder de governo iria conduzir a União Soviética mais e mais ao progresso. E aí você tem uma série de líderes onde o coletivo confia em suas mãos o poder de transformar, de conduzir, de ser tutor da sociedade. Ora, você já parou para pensar em Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um país que investe milhões de dólares em mísseis, em armas bélicas, mas é um país que não tem escova de dente para os seus cidadãos. Os cidadãos não têm sequer uma escova de dentes para a sua higiene bucal. Eu me lembro muito no Brasil, quando tivemos aquela transição dos militares para a democracia, Tancredo Neves. Eu me lembro que o Brasil convergiu nele toda a sua confiança. Tancredo Neves iria mudar a realidade do Brasil. Ele morreu e aí tudo se tornou melancólico. Esta é a visão irrestrita, a visão da esquerda. Ela acredita em líderes, ela acredita no partido, ela acredita que o Estado tem poder, ele em si tem poder para trazer virtude e melhorar o coletivo. Esta é a tese de Thomas Sowell, e ele vai dizer que essas duas visões são o lastro de toda visão política que a pessoa tem de mundo. A visão restrita e a visão irrestrita. Ora, como é que nós poderíamos concluir com tudo isso?
3 coisas. Primeiro, como é necessário que todos nós tenhamos uma visão clara da cosmovisão que nos move para olharmos o mundo. E aí é claro que a cosmovisão cristã, ela está muito mais ligada à realidade. E é dela que a visão restrita toma o seu conceito. A ideia de que o homem, ele é depravado. E por isso, nele mesmo, tudo está propenso ao mal. É por isso que, em segundo lugar, quando nós temos a visão restrita, nós devemos desconfiar de todos os políticos. Por isso devemos ter muito critério na hora do voto. Desconfie, não confie em ninguém, porque o homem é propenso ao mal, é propenso ao erro. Ele pode até estar bem intencionado, mas ele é propenso ao erro. E temos visto isto ao longo da história. E em terceiro e último lugar, somente nele nós podemos confiar sempre, porque não tem mal, não existe erro, não há pecado. É Cristo, aquele que foi enviado por Deus e que hoje reina sobre o universo. Eu espero que você tenha este critério, sobretudo no momento em que escolher os seus líderes na política. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho. Se você já está inscrito, dá uma checada, tá bom? Eu peço para que você compartilhe esse vídeo e também eu convido você a estar comigo nas minhas redes sociais e até a próxima.